Mas agora, por falar em presença do Pai Eterno, em pessoas que fazem a diferença, lembra que lá no início do programa nós meditamos sobre a situação que está acontecendo na Síria, na Turquia, um momento difícil, pessoas, irmãos nossos que estão sofrendo muito. E a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre envia ajuda imediata aos cristãos na Síria, após o devastador terremoto que matou mais de 20 mil pessoas naquele país e na vizinha Turquia. Mas você conhece a ACN Brasil? Agora nós vamos conversar com o Rodrigo Arantes, ele é responsável pela comunicação da ACN no Brasil e é claro que nós acolhemos o Rodrigo com muito carinho. Agradecemos, viu, Rodrigo, mais uma vez pela disponibilidade. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Nós que agradecemos também essa oportunidade de dar voz a esses nossos irmãos que muitas vezes não têm voz. Isso São mesmo. perseguidos, sofrem miséria, não conseguem muitas vezes viver a própria fé por conta de tantas restrições. Isso. Ô, Rodrigo, então para começar, explica para a gente, para todos que estão acompanhando o programa, o que é a ACN Brasil? Certo. A ACN Brasil é o Escritório Nacional da Ajuda à Igreja que Sofre. A ACN é uma fundação pontifícia que está presente, ajudando em mais de 140 países em todo o mundo. E aqui no Brasil, nós realizamos também projetos emergenciais, projetos de ajuda àqueles cristãos que passam miséria, mas, sobretudo, a nossa ajuda vai onde os cristãos não conseguem viver a sua fé também por perseguição. Chamamos ACN Brasil, que é o nome traduzido, né? O Ajuda à Igreja que Sofre. Antes a sigla era AIS, mas agora nós usamos uma única sigla para o mundo todo. Então, ACN, que é o nome em inglês, então, assim, a fundação fica conhecida em todo o mundo como ACN. Ótimo, Rodrigo. Nós estamos vendo imagens, né? Estávamos vendo imagens da situação lá na Síria, na Turquia, e a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre enviou ajuda imediata a esse povo que tanto está precisando de ajuda, que tanto está precisando de solidariedade. Fala um pouquinho dessa ajuda que vocês estão oferecendo. Claro, assim que a ACN tomou conhecimento do terremoto na Turquia e na Síria, no dia seguinte, nós já enviamos o responsável pelos projetos na Síria para o país. Então, ele chegou no dia seguinte ao terremoto, ele já estava lá em contato com toda a igreja. Porque a igreja, nós ajudamos a igreja e a igreja ajuda todo mundo. No dia seguinte, a igreja abriu todas as suas portas para aquelas pessoas que perderam casas, que perderam parentes, que estavam feridos, que não tinham muitas vezes aonde dormir, não tinham o que comer. Então, nós criamos essa grande mobilização, né? Temos um fundo de emergência que já dedicamos para a Síria no momento seguinte, para que eles pudessem receber toda a nossa ajuda. E essa ajuda inicial era o quê? Remédios, colchões, lugares para que as pessoas pudessem ter onde dormir e que as pessoas pudessem ser acolhidas realmente, né? Ter alimento, fraldas, né? Para crianças, para idosos, leite, todo esse tipo de ajuda nós procuramos prover lá naquele momento. Ótimo, parabéns pelo trabalho, viu, Rodrigo? Agora explica para quem está acompanhando o programa quais são as iniciativas da ACN aqui no Brasil. Certo. Aqui no Brasil, nós estamos ao vivo falando com o Rodrigo Arantes, ele que é responsável pela comunicação da ACN no Brasil. Essa Fundação Pontifícia que enviou, está ajudando todos que estão passando por esse momento difícil na Síria, na Turquia, após o terremoto. Tanta destruição, famílias, como o Rodrigo mesmo já disse, que não tinham onde dormir mais, perderam suas casas. Famílias que estavam desoladas, né? Porque estavam longe de seus entes queridos, sem saber se estavam vivos ou não. Então, a igreja se mobilizando para que essa situação, para que esse sofrimento seja amenizado. E com certeza, com essa ajuda, eles levam muita bênção e muito amor de Deus. Todas essas pessoas estão sendo a expressão dessa bondade, desse amor de Deus que a gente, quando passa por alguma situação difícil,
difícil, a gente sempre experimenta, porque sempre tem pessoas especiais para nos ajudar, não é mesmo? E claro, nós estamos ao vivo falando com o Rodrigo e tem essa questão de internet. Agora deu tudo certo aí, tá me ouvindo, Rodrigo? Acho que agora faltou, agora cortou um momento aqui. Sim, perdão. sim. Mas agora voltou. Você havia perguntado qual o tipo de ajuda que nós fazemos aqui no Brasil. No Brasil, não é? Isso mesmo, Rodrigo. Pode ficar à vontade. O Brasil ainda hoje é um dos países mais ajudados pela CN. Sim. Porque aqui nós não temos uma perseguição religiosa, graças a Deus. Mas aqui no Brasil, muitas pessoas sofrem miséria. Cristãos sofrem verdadeira miséria. Muitas vezes, se a gente pensa em lugares como os rincões do Amazonas ou no sertão do Nordeste, as pessoas só recebem a visita de um sacerdote uma vez ao ano. Então, nós ajudamos para que barcos para os padres que estão no Amazonas, para que eles possam chegar mais vezes nas comunidades. Ótimo. Religiosos que muitas vezes não têm como se sustentar. Então, nós ajudamos com um sustento emergencial para religiosos que estão aqui no Brasil. Ajudamos os seminaristas para que eles possam ter uma formação sólida. Então, todo tipo de ajuda pastoral, sobretudo para aqueles que já não têm mais a quem pedir ajuda, lá nós estamos. Rodrigo, ainda voltando agora, vamos falar da Síria e da Turquia, que vocês estão nessa ajuda. Toda a CN está mobilizada para ajudar os cristãos? Esses cristãos que estão lá sofrendo? Exatamente. Assim, nós temos ajuda em mais de 140 países no mundo todo. Ótimo. Então, o nosso desafio, quando existem essas emergências, é ajudar essa emergência sem deixar de ajudar os outros países. Por exemplo, quando estourou a guerra na Ucrânia, nós enviamos ajuda para todos os padres e todas as religiosas que permaneceram na Ucrânia. Agora, com a Síria, já era um país que nós ajudamos há décadas, mas sobretudo nos últimos 12 anos, por conta da guerra, nós criamos uma grande rede de apoio para os cristãos na Síria. Senão, muito provavelmente, os cristãos já não existiriam no país, né? Porque eles passaram por perseguição, passaram por guerra, passaram por uma pobreza extrema e agora pelo terremoto. Então, nós já temos lá uma rede de apoio muito grande. Nós conseguimos fazer ajuda chegar, que é uma dificuldade agora na Síria por conta das sanções. Sim. Nós vimos que foi muita ajuda rápida para a Turquia de organizações internacionais, mas pouca para a Síria por conta dos embargos. E nós lá temos esses parceiros e conseguimos fazer com que a ajuda imediata chegue para a Síria. Tudo isso sem deixar de ajudar outros projetos. Então, na Síria agora, além de leite para as crianças, ajuda emergencial, colchões, alimentação, remédios, nós pensamos também no pós, porque agora é notícia, então é razoavelmente fácil as pessoas se mobilizarem e ajudarem, mas nós já pensamos no instante seguinte, né? Já rastreamos lá na região de Alepo e Latakia, norte da Síria, mais de 600 famílias cristãs que vão precisar de moradia, porque ou foram destruídas ou seriamente danificadas das suas moradias. E vamos lembrar que lá eles enfrentam também um frio extremo nessa época, né? Temperaturas de 0 graus. É uma situação difícil, não é, Rodrigo? Nós estamos distantes, nos colocamos, nos sensibilizamos, mas eu sei que a gente não tem noção nem um pouco do que eles estão passando, de tanto sofrimento, de tanta desolação. E que bom é saber que a igreja está se mobilizando, né? Que a ACN está fazendo esse trabalho tão bonito e tão importante. Que Deus continue abençoando cada dia mais. Mas agora falando do pedido sempre do Papa Francisco. O Papa Francisco, insistentemente, ele fala que a missão da igreja, ela se realiza por meio da atividade missionária em si, primordialmente pela oração. A missão da ajuda à igreja que sofre também é de oração? Exatamente. Nós temos 3 pilares: a informação, a oração e a ação, que é a ajuda concreta. A informação, como nós estamos aqui trazendo nesse programa, é quando as pessoas têm a oportunidade de saber como está a vida de um cristão, às vezes em outro lado do planeta, ou sobretudo nos lugares onde nós quase não recebemos notícias de lá. A oração, que é o cerne, que está no cerne da nossa missão, é um pouco, agora eu vi tão bonito, as pessoas escreviam cartas pedindo orações ou falando de graças recebidas. Eu até aproveito e peço também para essas pessoas que escreveram que rezem para esses cristãos na Síria, porque os relatos que nós recebemos, isso foi na madrugada, né, o terremoto. Então, imagina alguém que já passou por uma situação de guerra, de repente, aqueles que sobreviveram acordam com
estão imprensados muitas vezes, aqueles que sobreviveram móveis, ficaram na escuridão total. Nós vimos aí testemunhos, né, de uma mãe, por exemplo, que tinha um filho de 10 dias e ficou lá por 90 horas, Olha. numa escuridão total, rezando para que chegasse uma ajuda. Então pedimos que rezem por essas pessoas. E a outra opção é também a ação. Quer dizer, só conseguimos ajudar essas pessoas lá porque milhares de benfeitores em todo o mundo se mobilizaram, realizaram suas doações, aqueles 5 pães e 2 peixes que, quando a gente pega tudo junto e coloca nas mãos de Jesus, pode ajudar milhares, que é o nosso caso. Ajudamos aí 140 países. Muito bom. Rodrigo, nós estamos no início de um novo ano. Para terminar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que acompanham, que estão acompanhando o programa e que têm esse desejo de ter uma atitude de solidariedade, mas às vezes não sabe por onde começar. Estão lá ainda presos nisso, não tem a iniciativa. Deixa uma mensagem importante para essas pessoas. Claro, deixo sim. Aqui na nossa fundação, nós nunca encontramos uma pessoa mais feliz do que quando ela faz uma doação. Nós temos, por exemplo, benfeitores que eles saem às 5 da manhã catando latinhas para vender essas latinhas e isso virar uma doação para a ACN. E não é alguém que tem recurso sobrando, pelo contrário, essa pessoa doa daquilo que muitas vezes falta. E é normal que às vezes a gente fique preso isso, achando que se doar vai faltar. Mas é muito pelo contrário, é uma verdade bíblica, mais alegria em dar do que em receber. Então eu deixo esse convite para que as pessoas estejam abertas para ajudar. Se possível, eu peço também aqui permissão para deixar o nosso site para que as pessoas conheçam mais dessa situação dos sírios, para que possam rezar e também por outras situações. Se me permite, então é acn.org.br. Lá tem mais informações também para aqueles que desejarem ajudar, que desejarem rezar. Nós agradecemos por cada um e também rezamos por aqueles que assistem. Temos essa rede que abraça o mundo todo, onde a igreja sofre, mas também onde a igreja se realiza por poder ajudar o próximo. Ótimo, Rodrigo. Repete o site, acn.org.br, é isso? Isso, exatamente, acn.org.br. Está aparecendo aí na sua tela, então você que está acompanhando o programa, quer conhecer mais a realidade lá da Síria e outros projetos que a ACN está aí realizando para ajudar pessoas que estão precisando, quer conhecer tudo isso, essa missão tão bonita, acesse aí o site acn.org.br. Com certeza, como igreja, nós vamos crescendo a cada dia. Tem Facebook também, Rodrigo? Tem o Facebook. ACN Brasil, exatamente, YouTube. podem procurar, exatamente. Temos lá um canal, sempre trazemos aí testemunhos, os documentários sobre como a igreja no Sudão, como a igreja na China, em vários países. Ótimo, Rodrigo, muito bom. Então, você que acompanha o programa, não deixe de acessar, de ir lá no Facebook, no YouTube, para conhecer essas realidades, até para você colocar em oração. Como disse o Rodrigo, reze. Nós estamos unidos na oração e a oração tem poder aí de transformar todas as situações. Mas, Rodrigo, nós agradecemos demais e, mais uma vez, eu quero parabenizar por esse trabalho tão bonito e desejar que o Pai Eterno continue abençoando todo o trabalho de vocês. Obrigado, nós também agradecemos esse trabalho lindo que vocês fazem de evangelizar, né? Não importa a distância, mas vocês conseguem chegar lá levando essa palavra de evangelização também, essa palavra de alegria. Muito obrigado. Eu que agradeço.